Estamos ao vivo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou a doutora Jocélia Moraes e doutora e PhD, no caso, em Psicologia Social. Nós estamos aqui muito felizes por essa oportunidade de podermos entrar na tua casa, na tua rotina, para a gente poder estar aí compartilhando algumas informações, a pedidos, né, do nosso público. A gente vai estar compartilhando com vocês, então, esse conhecimento que vocês solicitaram, né? E envolve também a questão da psicologia, o pedido de vocês em relação à saúde mental. Então, eu vou estar aqui enviando, né, a live para algumas pessoas. Então, só peço que vocês me mostrem aqui as pessoas que estão chegando, para a gente poder estar divulgando aí essa live, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente tá aqui com essa live, com as dicas, né? As 5 instruções aí para estar compartilhando com vocês essas informações. A gente vai estar passando as informações de como, né, prevenir a questão da saúde mental, né? Sem precisar necessariamente de psicólogo, tá? Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas não têm acesso rápido, fácil, né, a esse profissional. Então a gente precisa realmente conseguir meios, né, de facilitar. Então, a gente está aqui compartilhando já o link da live para que todos possam entrar aí nos próximos instantes, tá legal? Então, como eu falei, eu sou a doutora Jocélia Moraes e a gente vai agora falar sobre saúde mental. Do que especificamente, tá? A gente tem aí percebido que as pessoas, de um tempo para cá, têm ficado um pouco mais sensíveis, né? Principalmente em relação à questão da ansiedade, à questão da solidão, depressão, né? E até né? Algumas pessoas têm se cometido, né, com elas próprias tentativas de tá? Então, a gente realmente tem essa preocupação, porque a prevenção, ela ainda é possível, ela ainda é real, a gente ainda pode se perceber como indivíduo e prevenir algumas questões, tá certo? Então, eu vim aqui hoje para compartilhar esse conhecimento, vocês, né, solicitaram esse material e eu agora estou compartilhando para vocês. Então, primeira coisa, a gente vai ver as dicas. O que você vai ver aqui hoje nesse momento especial de aula, né? De palestra, de interação, onde vocês também me passam o que vocês querem. Então, a gente vai ver as 5 dicas rápidas, tá? Mas com uma certa profundidade, sim, de como a gente pode prevenir a questão da saúde mental. Bom, primeiro que é um assunto que ele é amplo, tá? Porque envolve vários aspectos da vida do ser humano. Então, como o nosso público aqui são mais mães, mulheres, né? Com a questão da carreira, com a questão de ter filhos, com a questão de serem mulheres até atípicas, né? Mães de crianças especiais ou tendo uma vida atípica, como uma pessoa com necessidades especiais na sua casa, onde você acaba tendo uma certa sobrecarga emocional. Ou você mesma é uma pessoa que é uma pessoa com necessidades especiais e você precisa ter um emocional ainda mais blindado. Porque numa sociedade, numa realidade, onde as pessoas sem nenhuma necessidade especial, onde elas são as ditas normais, elas já têm uma pressão em cima delas que não é brincadeira, você imagina as pessoas que já têm alguma situação de dependência, ou mesmo alguma situação pontual, que às vezes é visível ao público, e às vezes é até invisível, que às vezes as pessoas olham para a gente, ou olham para a pessoa, né, em questão, e não imagina a realidade daquele ser humano. Então, você muitas vezes precisa contar com a impaciência, contar com o julgamento, contar com a indiscrição dos outros, né? E a gente precisa saber lidar com isso, porque nesse mundo, é neste lugar que nós estamos, tá bom? Então, a gente precisa lidar com isso de que maneira? Eu falei em 5 dicas, então vamos lá para a primeira dica. A primeira é a seguinte, pessoal. Primeira coisa, o que é o gatilho que mais te desestabiliza na questão da saúde mental? Eu vou dar aqui uma sugestão daquilo que eu mais vejo acontecendo, tá? Se não for isso, eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários aqui, comentem o que é para você um gatilho. Por exemplo, um gatilho que eu mais vejo meus pacientes, nossos clientes, falando aqui: oi, Mayara, boa tarde. Então, o gatilho que eu vejo mais forte, qual seria? O que vocês acham que é? Pois é,
o gatilho que eu vejo mais forte acontecendo é o gatilho da ansiedade. Exatamente. A ansiedade social. Esse é o que eu mais vejo acontecendo. E como é que ele se caracteriza? Como é que ele se manifesta? Como é que esse gatilho, como é que essa situação se apresenta? Então vamos lá, continuidade aqui. A gente tem observado que as pessoas, elas realmente elas estão apresentando uma situação de ansiedade, tá? Acima da média. O que, que acontece? A gente tem percebido que as pessoas estão lutando muito com a questão da ansiedade e ela é um dos principais gatilhos referentes à saúde mental. Então vamos lá. Primeira dica: educação. Vocês sabem que a minha conexão é com a saúde, mas principalmente também com a educação. Então a saúde, ela realmente ela precisa ter uma prevenção a partir de um conhecimento. Então, como é que eu vou me precaver da saúde mental, né, se eu não sei qual é o gatilho que mais me atinge? E a maioria das pessoas que têm entrado em contato conosco, realmente a ansiedade é um desses gatilhos. O que seria ansiedade? A ansiedade social, tá? Ela também é chamada de fobia social. Ela é caracterizada, sim, pelo medo. Olha só, olha como o medo ele é destrutivo em alguns aspectos, não em todos, depois a gente vai entender por que não em todos. Mas o medo excessivo, ele também gera nervosismo em situações sociais comuns, em que a pessoa fica sempre receosa em estar sendo julgada, tá? Fazendo algo que possa ser visto de maus olhos de outras pessoas. Ou ela sente que está sendo criticada, ou até avaliada negativamente. Então, o que a gente tem notado? Que as pessoas elas estão muito preocupadas com o que os outros vão pensar, elas estão vivendo realmente de aparências, tá? Isso é bom, por um lado, porque as pessoas estão se cuidando um pouco mais na parte externa, só que por dentro as pessoas muitas vezes estão com um comportamento e com uma realidade exatamente oposta ao que elas apresentam. Então a gente precisa ter muita cautela no questão da preocupação do peso que a gente dá ao que o outro pensa, ao que o outro quer. Então esse é um gatilho que a gente precisa estar atento com a ansiedade. Por que eu fico tão ansiosa quando o fulano está perto de mim ou quando a fulana está perto de mim? Uma amiga, uma irmã, uma pessoa do trabalho, um chefe, ou até mesmo um funcionário. Então, por que tal pessoa gera em mim tal gatilho? Então, eu vou dizer para você agora, porque você está preocupado com o que ela está pensando de você, no mínimo. Porque, na verdade, muitas vezes a outra pessoa pode estar muito mais preocupada com o que você está pensando dela. Porque isso é uma relação social. Nós estamos aqui interagindo, precisamos uns dos outros. Eu peço desculpa pelos barulhos aqui na volta, tá? Porque não estou gravando na madrugada. Então, de dia, tudo pode acontecer. Inclusive, meu filho está lá fora brincando, né? No pátio lá fora tem piscina, tudo. Mas está tudo tranquilo, tudo controlado. Só que é aquilo, né? Eu tenho que estar de olho aqui, atenta. Então, o que eu quero dizer para vocês é que hoje, um dos maiores gatilhos, sim, é a ansiedade, tá? Outra coisa que a gente tem notado bastante é a segunda dica da gente, que seria a questão do sono. Primeira, educação, você saber o que está acontecendo, o que é o maior gatilho teu. É ansiedade? Pesquisa sobre isso. Segundo, sono. Como é que você está dormindo? Vamos pensar sobre isso? Então, já pensamos sobre o sono? Exatamente, Maia. Ansiedade, sono. Como é que tá o teu sono? Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe que há uns dias atrás, semana passada, eu passei preparando um material que eu precisava para elaborar uns textos, tá? Para entregar. Então, eu dormi pouco. Eu dormi muito pouco naquela semana. E sabe o que aconteceu? Por acaso, eu tive a oportunidade de chegar mais cedo em casa. Cheguei às 4 horas da tarde. Não foi aqui, nessa casa minha aqui. Foi numa outra casa, numa outra cidade, porque eu estava prestando um outro serviço. E daí, o que aconteceu? Eu estava lá e acabei podendo ir dormir às 4 da tarde. Eu cheguei em casa, organizei tudo, fechei persiana, fechei janela, apaguei tudo que eu podia apagar e fui dormir. E eu dormi às 4 da tarde e acordei, sabe que horas? 5 horas da manhã do dia seguinte. Sabe o que isso significa? Que eu estava com um grande déficit de sono. Eu estava devendo isso para mim mesma. E quando eu tive a oportunidade, eu não tive dúvida. Eu vou tentar recuperar. É claro que, como se diz, né? Uma noite perdida nunca se recupera. Mas se o corpo permitiu que eu dormisse tantas horas, é porque ainda tinha o que era possível, sim, recuperar. Até para não haver mais déficits
ainda, né? Então o corpo estava cansado o suficiente para ter aquele sono profundo, então a gente aproveitou, tá certo? Outra coisa importante que é o ponto 3, que é comida, alimentação. E aí já entra água. A comida não é água? É sim, porque a água alimenta, a água nutre. Ele é o alimento mais importante que devemos ingerir. Então, o item 3 é a água. Beba água. No mínimo, qualquer ser humano com ser vivo precisa de 2 litros d'água, principalmente adultos, né, pessoal? Principalmente adultos. Então, a gente precisa de, no mínimo, 2 litros d'água por dia. É óbvio que tem pessoas que precisam de 4 litros, 5 litros, 3 litros. Isso é um cálculo que a própria nutricionista ou educador físico especializado pode estar te orientando, ok? Mas é importante que você preste atenção na quantidade de água. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação de por que as pessoas não bebem água, tá? Eu, desde pequenininha na escola, sempre fui muito brincalhona, muito de rir, muito de contar piada, muito de fazer uma baguncinha. E eu notava que eu ia toda hora no banheiro. Kikikikakaka ia no banheiro. Kikikikakaka ia no banheiro. E aí eu não bebia água durante o dia desde pequenininha. Sabe por quê? Porque eu não queria estar toda hora indo no banheiro, mas não adiantava, né? Porque a pessoa queria rir e brincar o dia inteiro. Então, era inevitável. Corre pro banheiro. Então, assim, muitas mulheres não querem estar bebendo água toda hora, justamente para evitar essas idas ao banheiro toda hora. Mas não adianta, pessoal. Ir ao banheiro faz parte, porque o teu organismo está trocando, tirando, limpando, lavando aquelas toxinas, lavando, inclusive, gorduras, inclusive moléculas de tóxicos, né? E até coisas venenosas que a gente ingere junto com a comida, veneno, etc. E ele vai tirando aquilo, lavando com a água. É, alimentos que vão nos fazer, inclusive, engordar, inclusive secreções do nosso próprio corpo, porque excessivamente acumuladas, elas nos fazem ganhar peso também. E a própria água, se ela estiver retida no corpo por causa de um alto índice de sódio, ela também, a falta da eliminação dessa água também é a retenção de líquido, o que gera ganho de volume, ganho de peso. Então, pessoal, a gente